A Dança do Dragão e do Grifão, parte 9. O Conselho do Dragão. A primavera em Porto Real. O sol da primavera banhava a Fortaleza Vermelha numa luz dourada quando Aegon Targaryen, sexto do nome, convocou seu primeiro grande conselho. 3 luas haviam passado desde a queda de Porto Real. 3 luas de trabalho incansável. Julgamentos, reorganizações, nomeações, pacificações. A cidade ainda se recuperava dos anos de guerra e loucura, mas já se via a mudança. As ruas estavam mais limpas, os mercados mais cheios, os rostos menos temerosos. No salão do trono, o trono de ferro reluzia sob a luz das velas. Mas Aegon não se sentava nele. Preferia receber seus conselheiros em pé, caminhando entre eles, tratando a todos como iguais. Daenerys estava a seu lado, como sempre. 3 anos de casamento, 3 filhos, uma guerra, o reino, e ainda assim se olhavam como no primeiro dia. Meus senhores, começou Aegon, sua voz ecoando nas paredes de pedra. Convocamos este conselho para formalizar o que já vem sendo construído nas últimas luas. Westeros precisa de governo. Precisa de justiça. Precisa de mãos firmes e corações dispostos. Ele fez uma pausa, percorrendo com os olhos cada um dos presentes. Estas são minhas nomeações. Que fiquem registradas para a história. A mão do rei, Jon Connington, chamou Aegon. O Grifão deu um passo à frente, seu rosto marcado pelos anos de exílio e batalha, mas seus olhos brilhando como uma emoção que tentava esconder. Jon, você me criou como filho. Ensinou-me a ser homem, guerreiro, rei. Suportou 18 anos de exílio por minha causa, sacrificou sua vida, sua honra, tudo pelo sonho de me ver no trono. Aegon aproximou-se e colocou as mãos nos ombros do homem que chamava de pai. Não há ninguém em quem eu confie mais. Não há ninguém mais merecedor. Ele estendeu o broche de mão do rei, um dragão de 3 cabeças em ouro e rubis. Jon Connington, eu o nomeio mão do rei. Governará nos meus momentos de ausência, aconselhará nas horas de dúvida, e será a voz da coroa quando minha própria voz não puder ser ouvida. Jon Connington ajoelhou-se, e quando ergueu os olhos, lágrimas escorriam por seu rosto. Vossa Graça, eu não tenho palavras. Não precisa de palavras. Apenas de sua lealdade. E eu sei que a tenho. Jon beijou a mão do rei e levantou-se, o broche reluzindo em seu peito. Daenerys abraçou-o em seguida, um gesto que tocou a todos os presentes. Bem-vindo ao conselho, Lord Connington, disse ela. É a maior honra da minha vida, Vossa Graça. Maior até que ter conhecido Rhaegar. O mestre da moeda, Tyrion Lannister. Um silêncio carregado caiu sobre a sala. O anão de cabelos negros e olhos heterocromáticos deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de calma calculada. Vossa Graça, disse ele, com uma leve inclinação. Devo admitir que estou surpreso. Esperava masmorras, não um cargo. Você serviu como mão do rei para Joffrey, respondeu Aegon. Mal, sim, mas porque Joffrey era impossível de servir. Antes disso, administrou Porto Real durante os anos de paz de Robert. As contas fechavam, os cofres estavam cheios. Você entende de números, Tyrion. Entende de comércio, de impostos, de como fazer um reino funcionar. Também entendo de fratricídio, disse Tyrion, com amargura. Se é que posso chamar assim o que fiz com meu pai. Seu pai era um monstro. E você sabe disso. Tyrion ficou em silêncio por um momento. Saber não torna mais fácil. Não. Mas torna necessário. Aegon aproximou-se. Tyrion, não lhe peço que esqueça o passado. Peço que use seu talento para construir um futuro melhor. Os Lannister cometeram crimes terríveis contra minha família. Mas você não. Você era uma criança quando ele e meus irmãos foram mortos. Você não tem culpa pelos pecados de seu pai. Meu irmão Jaime está morto. Matou seu rei, depois matou sua amante, depois morreu tentando salvá-la. Não me interessa julgá-lo. O que me interessa é que Westeros precisa de gente competente. E você, Tyrion Lannister, é competente. Tyrion olhou para o broche de mestre da moeda que Aegon estendia. Os outros lords aceitarão. Um Lannister no conselho.
Os outros lords aprenderão a aceitar. Ou explicarei por que dragões são superiores a preconceitos. Um sorriso lento surgiu no rosto de Tyrion. Sabe, Vossa Graça, começou a entender por que o povo está tão disposto a segui-lo. Ele ajoelhou-se. Aceito. E juro que servirei com toda a competência que me resta. Levante-se, Lord Tyrion. E seja bem-vindo. Daenerys observava com um sorriso. Tyrion Lannister, o abutre, o demônio, o anão, tantos nomes. Talvez, pensou ela, talvez ele pudesse ser mais do que isso. O mestre das leis, Sor Jorah Mormont. O cavaleiro exilado deu um passo à frente, seu rosto marcado por cicatrizes e arrependimentos. Vossa Graça, disse ele, a voz rouca. Jorah, você errou. Errou feio. Vendeu homens para escravagistas, fugiu da justiça, serviu a senhores duvidosos. Aegon olhou nos olhos. Mas também salvou minha esposa em inúmeras ocasiões. Aconselhou-a com sabedoria. Protegeu-a quando mais precisava. E desde que nos unimos, tem servido com lealdade inquestionável. Tentei ser digno de uma segunda chance. E foi. Aegon estendeu o broche de mestre das leis. Agora terá a oportunidade de aplicar a justiça que um dia violou. Quero um código de leis claro, justo, que proteja o fraco do forte, o inocente do culpado. Quero que Westeros tenha leis que não mudem conforme o humor do rei. Jorah olhou para o broche como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Vossa Graça, eu não sou digno. Eu decido quem é digno. Aegon sorriu. E decido que você é. Aceita? Jorah ajoelhou-se, a emoção transbordando. Aceito. E juro que honrarei esta confiança até meu último suspiro. Levante-se, Lord Jorah. E comece a trabalhar. Há muito a fazer. O mestre dos sussurros, Varys. O homem calvo, vestido com simplicidade, deslizou para a frente com a graça de quem aprenderá a ser invisível. Vossa Graça, disse ele, sua voz suave como seda. Você salvou minha vida quando eu era um bebê. Troquei-me por um órfão, escondeu-me em Essos, garantiu que eu crescesse para reivindicar o que é meu por direito. Aegon inclinou a cabeça. Devo-lhe mais do que posso pagar. Não me deve nada, Vossa Graça. Fiz o que fiz pelo reino, não por recompensa. Mesmo assim, receberá recompensa. Aegon estendeu o broche de mestre dos sussurros. Seus passarinhos ainda cantam. Suas redes ainda funcionam. Cantam mais alto do que nunca, Vossa Graça. E funcionam melhor. Então quero que continuem cantando. Quero saber o que se passa em cada canto dos 7 reinos. Não para oprimir, mas para proteger. O rei cego é um rei vulnerável. Varys inclinou a cabeça. E quanto aos segredos quis descobrir? Segredos que possam incomodar Vossa Graça. Aegon olhou para Daenerys, depois de volta para Varys. Se descobrir algo que precise ser dito, diga. Se descobrir algo que precise ser guardado, guarde. Mas se descobrir algo que use para manipular ou chantagear, ele fez uma pausa. Lembre-se, tenho dragões. Varys sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Lembrarei, Vossa Graça. E aceito o cargo. A mestra dos navios, Yara Greyjoy. A mulher de cabelos negros e atitude desafiadora entrou na sala como se fosse dona do lugar. Suas roupas eram práticas, suas botas sujas de água salgada, e em seu cinto pendia um machado que claramente não era meramente decorativo. Rei Aegon, disse ela, com um aceno que era mais entre iguais que entre súdito e soberano. Rainha Daenerys. Lady Yara, respondeu Aegon. Ou devo dizer Rainha Yara? Sei que seu povo a elegeu. Meu povo fez muitas coisas. Algumas sábias, outras nem tanto. Ela deu de ombros. Mas sim, sou a rainha das Ilhas de Ferro. Pelo menos até alguém decidir me desafiar. E quando desafiarem, matarei o desafiante. É assim que funciona. Daenerys riu, um som genuíno. Gosto dela, disse a Daenerys. Também gosto, concordou Aegon.
Yara, preciso de alguém que entenda de navios. Que entenda de mares, de rotas comerciais, de piratas, de defesa costeira. Preciso de uma mestra dos navios. Yara ergueu uma sobrancelha. Uma Greyjoy no conselho de um rei Targaryen? Os lordes do continente vão adorar. Os lordes do continente vão aprender a conviver. Aegon estendeu o broche. Aceita? Yara olhou para o broche, depois para Aegon. Aceito. Mas com uma condição. Qual? As Ilhas de Ferro mantêm seus costumes. Não vou impor o ferro preço ao meu povo, mas também não vou proibir quem quiser segui-lo. Vocês não interferem nos nossos assuntos internos, e nós não pilhamos suas costas. Aegon pensou por um momento. Aceito. Mas se algum de seus homens atacar navios mercantes ou vilas costeiras, a responsabilidade será sua. E a punição, também. Justo. Yara estendeu a mão e eles a apertaram. Temos um acordo, Rei Targaryen. Temos, Rainha Greyjoy. O Lorde Comandante da Guarda Real, Barristan Selmy. O velho cavaleiro deu um passo à frente, sua capa branca impecável, sua postura ereta apesar da idade. Vossa Graça, disse ele, com a dignidade de quem servira a 4 reis. Sor Barristan, você é uma lenda viva. Serviu a meu avô, a Robert Baratheon, a Joffrey, e finalmente a mim. Errou ao servir a eles nos momentos finais. Talvez. Mas quem pode julgar um homem que se dedicou a vida a um juramento? Aegon aproximou-se. Quero que continue como Lorde Comandante da Guarda Real. Quero que treine meus guardas, que proteja minha família, que seja o exemplo de honra que sempre foi. Barristan ajoelhou-se. Vossa Graça me honra mais do que mereço. Servirei até que a morte me leve. Que a morte demore a chegar, então. Aegon ajudou a levantar-se. Levante-se, Sor Barristan. E continue sendo o homem que é. Os lordes Paramount. Concluídas as nomeações do conselho, Aegon voltou-se para os representantes das grandes casas. Westeros precisa de unidade, disse ele. Precisa de líderes que governem com justiça, que protejam seu povo, que honrem seus juramentos. Convoquei cada um de vocês para formalizar o que já vem sendo construído. Ele chamou o primeiro. Tyrion Lannister, como mestre da moeda, também atuará como Lorde Paramount das Terras Ocidentais. A casa Lannister continuará governando Rochedo Casterly, mas sob sua liderança. Responderá a mim, mas governará com autonomia. Tyrion inclinou a cabeça. Rochedo Casterly nas mãos de um anão. Meu pai deve estar se revirando no túmulo. Ele sorriu. Aceito, Vossa Graça. Vilas Tyrell. O herdeiro de Jardim de Cima avançou, apoiado em sua bengala. Vilas, você e sua casa foram fundamentais para nossa vitória. As terras da Campina permanecerão sob governo da Casa Tyrell, com você como Lorde Paramount. E espero que continue no conselho como conselheiro sempre que necessário. Será uma honra, Vossa Graça, respondeu Vilas. Jardim de Cima está às ordens da coroa. Gendry Baratheon. O jovem ferreiro, que até meses atrás nem sabia de sua ascendência, deu um passo à frente com visível desconforto. Vossa Graça, eu não sei nada sobre governar. Aprenderá. Aegon sorriu. Você é o filho de Robert Baratheon, legitimado por decreto real. As terras da tempestade precisam de um Baratheon em Ponta Tempestade. Não peço que seja seu pai. Peço que seja você mesmo. Honesto, trabalhador, justo. Isso basta. Gendry olhou para Daenerys, que acenou encorajadora. Se Vossa Graça acredita que posso, acredito. Então, aceito. Edmure Tully. O Senhor do Coração de Corvo avançou, seu rosto marcado pelos anos de cativeiro e guerra. Edmure, as terras fluviais sofreram mais do que qualquer outra região durante as guerras. Precisam de reconstrução, de justiça, de paz. Seu tio, o Blackfish, será seu conselheiro. Mas o governo é seu. Edmure ajoelhou-se. Vossa Graça, juro que honrarei minha casa e meu povo. As terras fluviais serão leais à coroa. Robert Arryn.
O jovem senhor do vale, ainda franzino e doentio, deu um passo à frente com a ajuda de seu guarda. Robert, você é jovem. Seu povo precisa de governo firme. Por isso, nomeio Ion Royce como seu regente até que atinja a maioridade. Mas quando isso acontecer, o vale será seu para governar. Robert assentiu, com a voz trêmula. Sim, vossa graça. John Stark. Um silêncio respeitoso caiu sobre a sala quando o homem de cabelos escuros e olhos cinzentos avançou. John, você é filho de Ned Stark, criado como seu filho legítimo. Seu irmão Robb o nomeou herdeiro antes de morrer. O norte o aclama como rei, mas venho pedir que abaixe sua coroa e se junte a mim como Lorde Paramount do Norte. John olhou para Aegon por um longo momento. O norte lutou muito por sua independência, disse ele finalmente. Sansa deu a vida para que pudéssemos continuar lutando. Eu sei. E honro a memória dela. Aegon aproximou-se. Mas o norte precisa de paz. Precisa de reconstrução. Precisa de aliados. Não peço que se curve, Jon. Peço que fique de pé ao meu lado. Como iguais. Jon pensou por um momento. Os deuses antigos e os novos me testemunham, disse ele. Se vossa graça prometer que o norte será tratado com respeito, com autonomia, com justiça, então aceito. Prometo. Pelo dragão e pelo lobo. Eles apertaram as mãos, e algo naquele gesto pareceu selar não apenas uma aliança, mas uma amizade. Yara Greyjoy, já nomeada mestra dos navios, continuará como rainha das Ilhas de Ferro. Seu povo é difícil de governar, eu sei. Mas se alguém pode, é você. Yara sorriu, um sorriso feroz. Deixe os homens comigo, vossa graça. Por fim, Aegon voltou-se para Arianne Martell. Doran Martell, representado por sua filha, continua como príncipe de Dorne. Nenhum decreto meu mudará isso. Dorne é aliada, não súdita. E assim permanecerá. Arianne inclinou a cabeça. Meu pai ficará honrado, vossa graça. E Dorne jamais esquecerá esta aliança. O banquete naquela noite, a Fortaleza Vermelha celebrou. O salão principal estava repleto de nobres, cavaleiros, senhores e senhoras de todos os cantos de Westeros. As mesas vergavam sob o peso das comidas, o vinho corria livre, e a música ecoava pelas paredes de pedra. Aegon sentava-se no trono de ferro, não por vaidade, mas porque Daenerys insistira. O povo precisa ver seu rei. Ela estava a seu lado, em um trono ligeiramente mais baixo, mas igualmente imponente. Jon Connington, a mão do rei, circulava entre os convidados, conversando, ouvindo, observando. Tyrion Lannister já estava bêbado e contava histórias obscenas para um grupo de senhoras que riam escandalizadas. Jorah Mormont conversava seriamente com Vilas Tyrell sobre códigos de leis. Varys deslizava pelas sombras, invisível mas onipresente. Yara Greyjoy bebia cerveja com Gendry Baratheon, desafiando para um braço de ferro. Jon Stark mantinha-se à parte, observando tudo com olhos que viam demais. Aegon aproximou-se dele. Não é fácil, eu sei, disse o rei. Estar entre estranhos, governar um povo que não é seu, carregar um nome que não pediu. Jon olhou para ele. Você entende? Entendo mais do que imagina. Fui criado como jovem Griff, um mercenário qualquer. Só descobri quem era quando já era homem feito. Aegon sentou-se ao lado dele. O norte está em boas mãos. Espero estar à altura. Estará. Sei reconhecer um homem honrado quando vejo um. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando a celebração. Sabe, disse Jon finalmente, meu pai, Ned Stark, sempre dizia que o inverno estava chegando. Que precisávamos estar preparados. E vocês estavam. Estamos. Mas agora sinto que o inverno passou. Que a primavera finalmente chegou. Aegon sorriu. Que a primavera seja longa, então. O futuro quando avançou e os convidados começaram a se retirar, Aegon e Daenerys subiram para seus aposentos. As crianças já dormiam, cuidadas por Missandei e uma pequena guarda de imaculados.
Rhaenyra segurava um dragão de brinquedo, Aemond tinha um livro no peito, e Maegor estava enroscado como um gato. Olhe para eles, murmurou Daenerys. Tão pequenos. Tão inocentes. E tão importantes. Aegon abraçou-a por trás. Eles são o futuro, Dany. Tudo que construímos é para eles. Sei. Ela virou-se para encará-lo. Você foi brilhante hoje. As nomeações, os discursos, a maneira como tratou Jon Stark, foi perfeito. Não fui perfeito. Fui eu mesmo. É a mesma coisa. Ele beijou-a suavemente. Ainda há muito a fazer. O reino está unido, mas frágil. Precisamos de tempo, de trabalho, de paciência. Temos tempo. Temos trabalho. E, graças aos deuses, temos paciência. Ela sorriu. E temos um ao outro. Sempre. Lá fora, os dragões rugiram suavemente, como se concordassem. Rhaegal, Aerion e Viserion dormiam enrolados no pátio, suas escamas brilhando sob a luz das estrelas. Westeros estava em paz. Pela primeira vez em décadas, Westeros estava em paz. E no centro dessa paz, um jovem rei e sua rainha seguravam as mãos, olhando para o futuro com esperança. O fogo e o sangue haviam conquistado. Mas o amor, pensaram ambos, o amor governaria. Fim da parte 9. Fim da série. Epílogo. Os anos seguintes foram de reconstrução e prosperidade. O conselho de Aegon provou-se sábio, e cada um dos lordes Paramount governou com justiça em suas terras. Tyrion Lannister encheu os cofres do reino. Jorah Mormont estabeleceu leis que protegiam o povo comum. Varys manteve o rei informado de tudo. Yara Greyjoy domou os piratas e estabeleceu rotas comerciais seguras. Jon Connington, a mão do rei, serviu até sua morte, 10 anos depois, de causas naturais. Seu corpo foi cremado à maneira Targaryen, e suas cinzas espalhadas em Poleiro do Grifo, o lugar onde tudo começou. Os dragões cresceram e se multiplicaram. Rhaegal, Aerion e Viserion viveram por séculos, e seus filhos povoaram os céus de Westeros, um lembrete constante de que a casa Targaryen havia retornado para ficar. Rhaenyra, Aemond e Maegor cresceram e governaram com a sabedoria dos pais. Casamentos foram feitos por amor, nunca por conveniência. E a paz que Aegon e Daenerys construíram durou por gerações. Nas noites de verão, quando os ventos sopravam do mar, as mães contavam a seus filhos a história do rapaz de cabelos azuis e da garota vendida como escrava, que se amarram, criaram dragões e conquistaram um reino. E as crianças ouviam, e sonhavam, e sabiam que o fogo e o sangue, quando guiados pelo amor, podiam construir um mundo melhor. Fim.